Memórias do Padre Germano, capítulo 21. A água do corpo e a água da alma. Vós, mulheres ditosas, que tivestes a dita da fecundidade, e vós, homens afortunados, que vos vistes renascer em vossos filhos, nunca os obrigueis ao sacerdócio, jamais vos ocorra dizer-lhes: consagra-te à igreja, porque a igreja não é mãe, mas madrasta, e o sacerdote desejoso de cumprir o seu dever é profundamente desgraçado. Por mim eu sei, o homem ou a mulher que se consagra à Igreja Romana comete um suicídio que a sociedade aplaude, sim, mas porque a sociedade, no seu conjunto, é qual a turba popular em dias de revolução, que grita por ouvir gritar e pede por ouvir pedir, sem compreender o que pede. Assim, quando uma mulher entra para um convento, a sociedade exclama: ditosa, deixou as fadigas do mundo. Imbecis, a fadiga, o anelo e a atividade acompanham o espírito como seu patrimônio. O espírito tem de viver e tanto sofre na agitação dos meios sociais, como no mais obscuro recanto da sua cela. Nem há jejum, penitência ou cilício que esgote as forças da alma, potente sempre, uma vez conservando o perfeito equilíbrio das faculdades mentais. Se as paredes dos conventos falassem, se as suas carcomidas pedras pudessem acudir a um lugar no qual também as multidões fossem ouvi-las, dir-se-ia que as trompas do juízo final haviam soado, anunciando chegados os dias do Apocalipse, e tudo seria confusão e espanto, revelações horríveis, confissões interessantes e patéticas. Quanto episódio dramático e que epílogos verdadeiramente trágicos. Mulher, formosa flor da vida, que cresce louça na estufa do lar doméstico. Mulher, ente nascido para amamentar o infante, para rodeá-lo de ternos cuidados, aconselhá-lo na juventude, consolá-lo na velhice. Mulher, um ser tão útil pelos desígnios de Deus, como inútil te tornas no seio de algumas religiões que te condenam à esterilidade, a ti que és fonte de produção. E o homem, um ser tão forte e corajoso que traz em si a emanação da vida, que atravessa os mares, que cruza os desertos, sobe as montanhas, domina as feras. O homem que, com seus inventos e descobertas, tudo utiliza de quanto lhe oferece a natureza. Ser tão grande que diz com legítimo orgulho: Deus me criou à sua imagem e semelhança. Ó homem, a que fica reduzido todo o teu poderio, quando posternado ante um altar, beija a hóstia consagrada e bebe o vinho que simboliza o sangue de Deus. Que é então esse homem? É um autômato, um escravo sem vontade própria, o mais ínfimo mendigo da terra. Tem sobre ele mais direito de ser feliz, porque ele tem de encarar a mulher, metade do seu ser,
como elemento de tentação. Tem de ouvir chamar pai sem poder estreitar o filho ao coração e dizer: vede como é lindo. Já me conhece. Ao pressentir meus passos, volve-se para ver-me. Esses gozos supremos, essas divinas alegrias são negados ao sacerdote. Se obedece à lei natural, tem de ocultar os filhos como o ladrão oculta a presa, deixando cair na fronte dos inocentes o estigma do espúrio nascimento, porque a sociedade tem também as suas leis, e todo aquele que vive fora dessas leis pratica o mal. O gozo ilícito não é gozo, é febre d'alma, e febre cujo calor deprime o corpo e fadiga o espírito. O sacerdote, gozando das expansões da vida, infringe a lei jurada, e a infração jamais foi base dessa felicidade nobre, santa, pura, que engrandece o espírito, criando-lhe uma verdadeira família no mundo espiritual. O verdadeiro sacerdote é imensamente desgraçado. Igreja, igreja, como compreendeste mal os teus interesses? Rodeiam-te árvores secas, tuas comunidades religiosas se assemelham a florestas pelo incêndio devastadas, cujas raízes calcinadas não têm seiva para alimentar os rebentos. Igreja, infringiste a lei natural, martirizaste os homens, fizeste estacionar os espíritos. Tu te chamas Senhora do mundo, mas teu povo não serve para sustentar teu trono. Dividem-se em duas facções os teus vassalos. Os bons são autômatos, são homens convertidos em dóceis instrumentos, são coisa. Os maus são impostores, hipócritas, são sepulcros caiados. Por que me filiei a ti, igreja? Por que fui tão cego? Foi porque sempre vivi só, e a soledade é má companheira. Abandonado por minha mãe, busquei na igreja o carinho maternal, mas esta segunda mãe também me repeliu quando lhe disse o que sentia, quando me proclamei apóstolo da verdade. Chamou-me apóstata e me repeliu de seu seio, como faz a prostituta ao filho que a estorva. Sem dúvida, teria eu sido um mau filho em outras existências, já que me vejo agora condenado a viver sem mãe. E eu amo a igreja, sim, amo-a, e por amá-la, quisera vê-la despojada de suas ricas e subversivas vestes. Não quisera ver seus ministros trajando púrpura em palácios de mármore, mas habitando choças nas quais vivessem felizes, rodeados de amorosa família, a repetir a face do mundo. Este é meu pai, aquela é minha mãe, e porque expedi aos meus superiores esse ideal, porque no dia da primeira missa me apresentei dizendo a verdade, logo no dia seguinte o geral dos penitentes negros veio dizer-me: vai-te, foge, uma vez que tua palavra é inspirada pelo inimigo de Deus. Recebes inspiração de Luzbel e não podes permanecer entre os servos do Altíssimo,
Mas para que não se diga que tua madre igreja te abandona, irás preencher a vaga de um curato de aldeia. Antes de seguir ao meu destino, sofri o desterro, a fome e a calúnia, e sem saber, porque ao chegar o momento de tomar posse da minha pequena igreja, senti frio. Cheguei ao lugarejo situado num vale, rodeado de altíssimas montanhas, que mal deixava entrever um pedaço de céu, constantemente coberto de espesso nevoeiro. Ali a natureza não falava a alma. Nem havia formosas paisagens que elevassem o espírito à contemplação do infinito. Em compensação, havia formosas mulheres guardando nos olhos todo o azul que faltava nos céus. Essas mulheres receberam-me com palmas e ramos de oliveira, correndo pressurosas, elas e os rapazes daqueles sítios, a confiarem-me seus segredos. Ao ouvi-las, ao ver como se deixavam dominar pelo fanatismo, a ponto de confiarem a um homem novo e desconhecido aquilo mesmo que lhes envergonhava confiar às suas mães, ao ver aquela profanação autorizada pelos costumes. E eu, jovem depositário de tantas histórias, sem outros direitos ao desempenho de tão dedicado cargo que não os de um homem como os demais, cheio de paixões e desejos que me faziam tremer, emocionado diante daquelas mulheres jovens e belas que me abriam o livro do seu coração e diziam: lede. Quando meditava no absurdo e inconveniência daquelas confidências, dizia: Senhor, não é isso que manda a tua lei. É impossível. Tu não podes exigir se converta em pedra um coração de carne. Por que me deste juventude e sentimento? Por que me deste vida se me havias de condenar à morte? Ah, mas isso é insuportável, por superior às débeis forças do homem. Se o demônio existisse, dir-lhe-ia ter sido ele o inventor da confissão. Falar com uma mulher, sem peia alguma, saber um por um dos seus pensamentos, dos seus mais íntimos desejos, dominar sua alma, regulamentar seu método de vida e depois ficar isolado ou cometer um crime, abusando da confiança, da ignorância de uma mulher, ou ver passar gozos e alegrias como visões fantásticas de um sonho, é impossível. Acredito firmemente que a religião verdadeira deve ter todos os seus atos em harmonia com a razão. A confissão não está, entretanto, nesse caso, notadamente em se tratando de indivíduos de sexo diferente, a menos que os anos já lhes tenham depositado na fronte os flocos brancos de neve. Tão estreitos horizontes asfixiavam-me. Ali, os costumes deixavam muito a desejar. Adorava-se um Deus de barro. O fanatismo cegava a população e eu compreendi que não estava talhado para aquele meio. Temia cair, duvidava das minhas forças e, na dúvida, abstive-me de lutar.
queria engrandecer o espírito, purificar a alma, e para tanto carecia de maior solidão e de menos incentivos. É verdade que o nosso ser é sempre impelido para o bem, mas não é menos verdade que mais fácil se torna dominar e vencer um desejo do que resistir a contínuas tentações. Não quero a solidão dos anacoretas, porque o insulamento absoluto faz o homem estacionário. Mas não quero tampouco lutar com inimigos que possam vencer-me pelo número, uma vez que a vitória importa no domínio da situação, conservando com sumo cuidado o perfeito equilíbrio dos sentidos. Solicitei de meus superiores minha remoção daquelas paragens, mas foi o mesmo que nada lhes pedi. Então, como se alguém me dissesse: vai-te, decidi retirar-me daquele sítio onde lutavam em plena efervescência as paixões, a ignorância e a mocidade. Ao terem conhecido da minha resolução, os paroquianos empregaram todos os meios que o carinho pode sugerir para determinar-me. Amavam-me, algumas mulheres principalmente amavam-me demasiado, chamavam-me seu salvador, seu anjo de guarda, mas ali não vivia, necessitava de mais pureza, de maior simplicidade, de mais céu, mais luz, mais ar, mais vida, em suma. Aquelas montanhas eram demasiado áridas, a vegetação daqueles vales, nos quais só os largos intervalos chegavam os raios solares, era pobre e doentia. Fugi, pois, porque estava sequioso e naquele pobre sítio não encontrara nem água para o corpo, nem água para a alma. Miguel e Sultão me acompanharam e seus olhos pareciam interrogar-me para onde iríamos. E eu lhes dizia: para onde encontrarmos água, porque estou morto de sede. Caminhamos dias e dias, parando nas aldeias, mas em parte alguma me sentia bem e dizia aos companheiros: vamos adiante, o homem tem a obrigação de viver e eu, para viver, necessito de ar, espaço e luz. Certa manhã, subimos uma montanha de cujo cimo, em lá chegando, lancei um grito de admiração e que de um lado um mar murmurava a meus pés o seu eterno hosana. O sol banhava a superfície imóvel das ondas num chuveiro de diamantes e do outro lado vales floridos, verdes encostas, alegres riachos a serpearem por entre colinas, mansos rebanhos pastavam nas cercâneas, enquanto um enxame de rapazelhos disputava em agilidade e ligeireza com os cabritinhos, correndo uns e outros por entre exclamações de júbilo, correspondidas por inúmeros pássaros voejantes sobre a frondosa ramaria. Aquela paisagem encantadora
impressionou-me tão profundamente que durante largo tempo permaneci imerso em estática meditação. Sultão deitou-se a meus pés enquanto Miguel adormecia. Tudo em torno de mim era paz e amor. Por fim, dirigindo-me a Deus, exclamei: Senhor, se o permitires, aqui me deixarei ficar neste sítio, pois que nele encontro esse algo que nos dá vida. Nisto, pareceu-me que longínqua voz me dizia: ficarás. E alvoroçado, disse aos companheiros: vamos percorrer a planície, naquelas casitas lá ao longe. Penso que deve habitar gente virtuosa. E começamos a descer a montanha. A meio da vertente, ouvimos o agradável ruído de um manancial abundante, formando artística cachoeira. Sim, artística, porque nada tão artístico como a natureza. Agradavelmente surpresos, paramos todos para beber, pressurosos, o melhor líquido conhecido do mundo, a água. A água que emanava de uma pedra coroada de flores e de musgo. Sentado junto dessa belíssima fonte, formada pela mão de Deus, eu disse a Miguel: bebe, bebe, que esta é a fonte da saúde. Depois que bebi esta água, sinto-me melhor. Descansemos aqui, Sultão. Esse, enquanto descansávamos, entrou de reconhecer o terreno. Meia hora haveria que me entregar às minhas cogitações, quando vi aproximar-se um pobre homem, coberto de farrapos, apoiando-se a um menino de rosto desfigurado pelos estragos da lepra. Mais próximos que foram, certifiquei-me de que o mendigo era cego. Infelizes, quanta compaixão me inspiraram. Acercaram-se do manancial, beberam com avidez, retomando seu caminho. Segui-os e entabulei conversação com o mendigo, o qual disse destinar-se à vizinhança da aldeia, onde lhe davam esmola abundante, tanto assim que lhe sobrava às vezes para repartir com os companheiros de infortúnio. E acrescentou que naquela aldeia até os meninos eram caridosos. Em ouvindo palavras tão consoladoras, apenas pude exclamar: bendito seja este recanto do mundo, aqui se encontra água para o corpo e água para o espírito. E como se algo de providencial me respondesse ao pensamento, um grupo de meninos veio obstruir meu passo, exclamando, dentre eles para o cego: demoraste muito, bom Tobias, pois há mais de 2 horas que te esperávamos. Toma, toma, que trazemos muita coisa boa. E apressaram-se a encher de grandes pães, queijo e frutas os alforjes do peregrino. O que mais me comoveu, porém, foi ouvir o maior dos meninos dizer ao mendigo, com voz carinhosa: deixa que te conduza a carga, para que descanses. Apoia-te a mim, para que teu filho possa brincar também, até chegarmos lá em casa. O pequeno leproso
não se fez rogado, separou-se do pai e começou a brincar com os outros meninos e com Sultão, o qual prontamente se fez amigo de todos. Foi nessa agradável companhia que entrei na aldeia onde deveria permanecer por 37 invernos, e só Deus sabe quantos mais aí passarei ainda. Ao avistarem-me, os habitantes me falavam com o maior afeto, como se nos conhecêssemos de muitos anos, e um ancião me disse: chegais bem a tempo e com a maior oportunidade, porque o nosso cura está moribundo, e sabe Deus quantos meses ou mesmo anos ficaríamos sem pastor. Somos tão pobres que nenhum padre quer vir para aqui. Jesus amava os humildes, mas seus ministros não querem imitá-lo. Naquela mesma noite, o bom cura deixava a terra, recebia uma última confissão, e pouca gente tem o visto expirar com tamanha tranquilidade. Nada mais consolador que a morte do justo. Com que beatífica tranquilidade parte ele do mundo, doce sorriso a fulgurar-lhe no semblante. Aquela morte me deu muito que pensar, pois pareceu-me um sucesso providencial. Eu olhava em torno e via seres carinhosos, expansivos, mas não fanáticos nem ignorantes. E me parecia impossível merecesse viver num sítio onde encontrar a água para o corpo e a água para a alma. Refletia e dizia: Senhor, serei egoísta em querer ficar aqui? Entretanto, longínqua voz, remotíssima, repetia-me ao ouvido: não és egoísta. Quanto aos bens terrenais, hás de aqui viver tão pobremente que serás enterrado por esmola. Não é egoísmo o querer praticar o bem, e prudência é fugir do perigo, fugir do abismo no qual se tem a certeza de cair. O homem deve procurar viver numa atmosfera que o não asfixie, mas ao contrário, lhe faculte paz e alegria. O espírito não vem à terra para sofrer, porque Deus o não criou para o sofrimento. Vem sim ensaiar suas forças a fim de progredir, e não para sustentar esses pugilatos exigidos pelas religiões absurdas. Faze o bem e no bem viverás. A terra não é certamente estéril. Há mananciais de água cristalina para saciar a sede do corpo, como há caudais de virtudes para saciar a sede da alma. Não me resta a menor dúvida de que os Espíritos do Senhor comigo falavam, uma vez que, duvidando sempre de mim, ouvi vozes longínquas, muito longínquas e bastante perceptíveis, no entanto, para me fortalecerem, aconselharem e dissiparem todas as dúvidas. Minha única aspiração foi ser bom. Renunciei à felicidade oferecida pelas paixões terrenas, porque meu credo me proibiu constituir família. Mas em compensação, graças a Deus,
pude viver num lugar onde encontrei a água do corpo e a água da alma. Entrei no mundo sedento de amor, e o amor dos desgraçados acalmou minha sede.